Boa noite, amigos. Vamos continuar as reflexões referente ao capítulo 20 do livro Boa Nova, sobre Maria de Magdala. Vimos na primeira parte da segunda-feira que Maria, movida por desejo sincero de encontrar o Messias, faz uma série de reflexões. E queremos aqui fazer um paralelo de Maria de Magdala, a pecadora, a prostituta conhecida da época, muito famosa ali da região de Cafarnaum, fazer um paralelo dela com a parábola do filho pródigo. Porque o filho pródigo é bem esse ser mais jovem, de uma família que tem um mais velho e um pai, em que o pai é Deus nosso Pai, e o irmão mais velho, parte da humanidade da terra, mais velha, mais experiente, e o filho pródigo, que é o mais novo, segundo narra a parábola, é aquele que é inexperiente, aquele que se lança na vida para aventuras, para experiências, para aprendizagens, nem muitas vezes não equilibradas. E o Pai Celestial assim o permite, porque é uma experiência, porque se faz uma qualificação. Então nós vamos estar fazendo um paralelo com a parábola do filho pródigo, essa passagem de Maria, de Magdala, que é o exemplo de um espírito jovem, em experiências em busca do amor, mas um amor equivocado, o amor humano, um amor material, carnal, e como consequência não conseguindo, atingir os seus objetivos, porque não é esse amor o que vem de Deus nosso Pai, e portanto que nós chegaremos a experienciar e a vivenciar um dia. Estamos fazendo experiências materiais para que nos qualifique. E hoje comentei com uma amiga sobre a carta aos Romanos, capítulo 5, em que nos dá a notícia dessa questão das nossas tribulações. Diz mais ou menos assim a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Glorificamo-nos pelas tribulações, quer dizer, nos qualificamos pelas tribulações, porque elas nos produzem, as tribulações, elas nos produzem perseverança ou paciência, dependendo da tradução. E a paciência ou perseverança nos produz, nos cria experiência. E a experiência nos traz a esperança. A esperança não nas coisas ilusórias, não nas conturbações, mas a esperança no amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então ali Paulo, escrevendo aos Romanos, nos fala que as tribulações que chegam a nós por consequências das nossas buscas, essas tribulações nos qualificam. Poderíamos escolher outro caminho, como na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho escolheu outro caminho, mas também não se qualificou, não produziu experiências, porque ele permaneceu na casa do pai e, quando o filho mais jovem volta, ele se revolta, ele não comunga com a alegria do pai pela volta do irmão mais jovem que estava perdido e voltou para casa. Então, são caminhos diferentes,
mas que todos nós teremos que trilhar, seja nas tribulações ou seja em glória, né? E com isso nós vamos fazer um outro paralelo. O paralelo de que Paulo, antes o doutor da lei Saulo, que fez uma conversão maravilhosa. Porém, Maria de Magdala é uma conversão maior ainda, porque ela estava em pecado. Já Saulo já era um homem justo, já era um homem fiel a Deus, apenas equivocado na forma como ele demonstrava essa fidelidade. Agora, Maria de Magdala, não. Ela estava, segundo os evangelhos fala, possuída pelos 7 demônios, ou seja, 7 pecados capitais que a Igreja Católica tanto nos fala. Nos vícios da sensualidade, dos prazeres mundanos. Maria de Magdala, então, é um exemplo maior de conversão de uma alma que estava extremamente equivocada no erro, na direção da sua vida que estava longe do alvo certeiro, que é alinhar com Deus, e, portanto, a sua conversão é mais significativa. Bom, então Maria de Magdala, ela então em diálogo com o Cristo, que é o que nós vamos ver hoje. A partir das reflexões que fez, da tomada de decisão que fez, se pôs a caminho para encontrar o Messias na casa de Simão Pedro. E vencendo todas as suas hesitações, o procura. E há um diálogo entre os dois, que é o objeto das nossas reflexões de hoje. Então, capítulo 20 do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, que era da emoção de encontrar um Cristo e de ser acolhida por ele, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes as claridades dos céus e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Vemos então uma súplica, um pedido, uma declaração de Maria de Magdala, varada de extrema sinceridade e perseverantemente na busca de harmonizar-se com a vida superior, com Deus nosso Pai. Então vamos analisar. Ela inicia falando Senhor, então reconhece a superioridade daquele Cristo que estava na frente dela, revestido de corpo de carne por amor à humanidade. Ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Então veja, 2 verbos. E é isso que estamos aqui na Terra, para operar nas bases de um alinhamento com Deus. Então ela ouve, ela vê. Veja que não é à toa que o Cristo nos ensina a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque enxergar e escutar, todos assim o fazem. Mas enxergar mais além, escutar mais além, isso é um processo de uma comunhão entre nós e o Pai Celestial. E essa comunhão perpassa por reflexões, por orações, por conhecer a verdade, por se expor a aprendizados, mesmo nas tribulações. Então,
tendes as claridades dos céus. Então nós vamos ver aqui que Maria reconhece, tem uma constatação de ordem superior. Ela reconhece que aquele é um Cristo que tem claridades do céu, uma clarividência, então vai poder enxergá-la, não só na presença física que ali estava, mas entrar em seu íntimo, porque somente espíritos superiores têm essa possibilidade de nos sentir no íntimo. E podes adivinhar como tenho vivido. Então, ao entrar no íntimo, ao conhecer, porque um Cristo conhece as suas ovelhas, tal qual um pastor. Então, ela reconhece essa hierarquia celestial e esse ser que ali se encontra na sua frente. E ainda continua o seu processo de abrir o coração, em reconhecer as suas fragilidades. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Filha do pecado, condenação. Se nós fizermos um paralelo com a parábola do joio e do trigo, isso são frutos do joio. Condenação, pecado. Que pecado quer dizer? No simbolismo da palavra, da onde origina, que é a amartia, errar o alvo. Então, errar o alvo é joio. Assim como ser condenada pelos seus pares por ter errado o alvo, também é joio. Ou seja, não são frutos de realidades espirituais. São frutos de movimento puramente humano e equivocado também. Porque não cabe a um filho de Deus julgar a outro filho de Deus. Nossos irmãos em Deus, nosso Pai, cabe-nos apenas estender o que já conhecemos de Deus e compartilhar com eles. Assim como o Pai não julga, não usa de violência para conosco, nós também devemos fazer isso com a filiação dele, portanto, nossos irmãos. E continua Maria, na sua sinceridade, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Verdadeiro amor, na simbologia da parábola, é o trigo, que será juntado nos celeiros celestes. Ao contrário do joio, que é condenação, que é pecado, errar o alvo, isso será colhido em feixes e queimado. Então trará dificuldades, trará os frutos do joio, trará sofrimentos, colheita equivocada, assim como os erros, e portanto trará sofrimentos. Agora, o que é fruto do trigo, isso é juntado nos celeiros celestes. E o que é fruto do trigo? Nós temos uma sede do verdadeiro amor. É essa busca, é essa mudança de chave. Maria de Magdala busca amor, mas busca amor de forma equivocada. O amor à matéria, o amor à sua moradia luxuosa, aos perfumes raros, às flores exóticas, à sexolatria. Isso é joio. Será queimado em feixe, mais cedo ou mais tarde, porque os ceifeiros divinos saberá o momento de ceifar segundo a ordem do alto. Quer dizer, trará o retorno. Enquanto que o amor verdadeiro, esse que é de olhar um outro ser, como a gente gostaria de ser olhado, fazer para os outros, assim como gostaria que seja feito para nós, esse é o amor verdadeiro, esse é o trigo, esse será juntado aos celeiros divinos. Portanto, não passaremos nenhum tipo de escassez, nenhum tipo de fome, porque o celeiro divino é abundante. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurado.
Voltando à parábola do filho pródigo, vemos aqui um reconhecimento, vemos aqui um aprendizado. A tribulação causou experiência em Maria de Magdala. E é isso que importa, porque mesmo, vamos lembrar aqui uma fala de Jesus: de sacrifício não quero, sofrimento não quero, mas sim aprendizado. É isso que o Pai Celestial espera de nós, aprendermos. Na forma da parábola do filho pródigo, ele volta para casa e ele nem cumpre o caminho todo de volta sozinho, porque o Pai Celestial corre em auxílio para terminar de completar a jornada de retorno à casa dele, juntos, caminhando ombro a ombro. Isso para exemplificar para nós que quando resolvemos ir pela porta mais estreita, resolvemos assumir nossa filiação, nós cumpriremos nesse esforço perseverante e sincero apenas parte do caminho, porque o restante do caminho será em companhia do próprio Pai Celestial que vem ao socorro, que vem ao encontro. As primeiras lágrimas borbulhavam nos olhos de Maria de Magdala, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser de vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha a humildade de Maria de Magdala. Será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Espírito superior é assim, não precisa perguntar. Sonda o ser, o íntimo, lê a vibração. E então, sentindo a vibração de Maria de sinceridade e de momento de despertamento, de aprendizado, portanto, Jesus então a ensina: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Tá vendo como o sofrimento Deus não quer? Deus quer apenas que haja aprendizado, haja qualificação da alma, não importa em que tempo, em que espaço, o que importa é um instante presente, que é um instante santo, que é quando assumimos nossa filiação, é quando aceitamos que somos filhos. E continua Jesus a abraçar essa alma que se encontra em momento de despertamento. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Então, responde a pergunta dela, se ela teria lugar no reino de Deus. E Jesus então responde com uma pergunta para que nós pensemos, assim como Maria de Magdala pensou na época, para que nós reflitamos, para que nós meditemos, para que nós sintamos. Por acaso existiria condenação eterna para Deus, nosso Pai? Onde está o amor então de nosso Pai, se existisse condenação eterna? Então não há condenação eterna. A qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer tempo, podemos desistir dos nossos desejos, das nossas ilusões e entregar-nos à ponte que nos liga a Deus, nosso Pai, conforme diz a carta aos Romanos, capítulo 5, que eu citei. O amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo, é através do nosso alinhamento, de nossos pensamentos com Deus. E aí então, o milagre da transformação,
da transmutação da água pura, da sinceridade, do desejo, da perseverança, será transformado no vinho da conversão, ao que é real, ao que é verdadeiro, que não é ilusório. Onde está o amor então do Pai, se assim fosse? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? Jesus vai lançar mão de uma simbologia. A casa em ruína somos nós, nos nossos equívocos. E quem não tiver sem equívoco, que atire a primeira pedra. E as flores, é as flores da esperança. Quando nós, então, cedemos ao que é inevitável, que é fatal. Aceitamos a nossa filiação. Aceitamos que somos filhos. E que somos fadados à eternidade em abundância, em amor. Basta que assim queremos, desejemos. Então ele vai fazer esse paralelo com Cristo Jesus para nos ensinar. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Mesmo em nossas ruínas, mesmo nos piores dos nossos erros, o que nós temos é o amor persistente de Deus, nosso Pai, a nos chamar, a nos convocar, a assumirmos o que nós somos, filhos de um Pai Celestial, amoroso. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E nos assinala que a qualquer tempo, em qualquer lugar, quando nós tivermos o aprendizado, aceitarmos esse aprendizado, nós podemos cobrir as multidões de pecados de diferentes áreas, sexualidade, comida, raiva, poder, buscas materiais de todo tipo, poderão ser substituídas pelo amor. E o amor quer dizer alinhar-nos, o nosso pensar, o nosso sentir e nosso agir com Deus. Isso já será suficiente para que nossos pecados sejam perdoados. Ou seja, será suficiente para que refaçamos em forma de perdão o que já ocasionamos, o que já erramos, o que já provocamos de escândalos em nossas vidas. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim, a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. Quem de nós já não foi acicatado com a maldade ou com a calúnia ou com a indiferença dos nossos irmãos de caminhada, que ombreia a existência conosco, assim como Maria foi, na incompreensão. Todos nós. Por isso que então Jesus, o Senhor, vai esclarecer Maria, porque ela despertou, porque ela resolveu, porque ela decidiu, com o seu ego, ceder ao que é maior, convertendo o seu ego em ações, pensamentos e sentimentos alinhados com as verdades, com o amor de Deus, nosso Pai. E ela continua acentuando levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor.
Então, com isso, nós verificamos que Maria é um equívoco. Maria de Magdala, ela estava equivocada, incompreendida, porque quando ela manifestava essa sede de um amor diferente, os aproveitadores se aproveitavam dela fisicamente. E quando ela assim se manifestava aos mais rigoristas, eles a malhavam, não a compreendiam. Então, por isso que Jesus, aqui mesmo no livro Boa Nova, certa feita, fala que aqueles que estão em pecado, ou seja, que erram no dado da sua experiência, o alvo que é o amor verdadeiro, eles são, em grande maioria, mais ignorantes do que maus. E assim nós vamos compreendendo esse psicológico nosso humano, que Paulo na sua carta falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eis esse que eu faço. Porque nós nos mergulhamos em um mar de falhas, de equívocos, de enganos, pelo nosso orgulho, pelas nossas vaidades, pelos nossos egoísmos, e aí nós chafurdamos na lama e temos dificuldade de abdicar essa lama porque nós estamos acostumados a ela. É o seguro, é o certo, e nós persistimos sem considerar, e o que Maria está considerando. Maria de Magdala está na busca, com sinceridade, de um amor verdadeiro, porque ela já estava entediada daquele amor na matéria, amor aos bens, amor à beleza, amor a um outro sexo, amor aos perfumes, amor a tudo que está morto ou vai morrer algum dia, porque é próprio da matéria. Respondeu Jesus: sim, tua sede é real. O Espírito Superior consegue ler a vibração, consegue sentir o movimento de Maria de Magdala. O mundo viciou todas as fontes de redenção e reconhece que nós, filhos de Deus, excluímos outros filhos de Deus. Por isso que ele fala que o mundo viciou toda a fonte de redenção. E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. Nós fizemos o mundo tal qual está. E agora a virtude, tal qual fala o Águia de Aia, né, que é Rui Barbosa, haverá um tempo que a gente sentirá vergonha de ser honesto, de ser virtuoso. Porque nós estabelecemos tantas inverdades, nós operamos em tantos erros, em tantos equívocos, buscamos apenas as coisas da matéria, que vai um dia deixar de existir porque não são reais. Como toda matéria se desfaz, como Emmanuel fala, está morta, vai morrer algum dia. Poder, dinheiro, posição, beleza, passa. Então Jesus está caracterizando para ela que é prescindível compreender que por estarmos operando em tantos milênios no mal, a gente está envolvido nele. Portanto, teremos trabalho, precisamos de esforço perseverante ao longo do tempo, para então sair dessa senda, avançarmos em direção ao amor verdadeiro, que é real, que é ver no outro uma extensão de si mesmo. E mais para frente, uma segunda medida, ver no outro o que o Cristo viu, que é uma segunda medida de amor, maior até, mais ampla do que essa que a gente ainda nem conseguiu fazer, que é ver no outro uma extensão de si e amar ao outro como a gente se ama. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto
como os demais. Ou seja, nós usamos a medida de ser bom, de ser honesto, a medida do mundo. A medida do mundo está viciada. Então, continuamos em equívocos. Olvidando, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. Ou seja, ele está se referindo à porta larga. Fazer o que todo mundo faz. Amar como todo mundo ama. Isso é fácil. Porque a medida do mundo está rasa, está num nível abaixo. Porque a humanidade toda se encontra em vício, em tribulações, e não está sabendo tirar experiência dessas tribulações que foi trazidos para si pelas próprias mãos. Então Jesus está caracterizando isso a ela, que a virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Olha só, nós estabelecemos como real, mas não é, é ilusório, a conveniência própria. Então, só para si, melhor para si, só para si, esquecendo que há uma unidade entre nós, o irmão e o Pai Celestial. E que essa unidade, o que um faz, ressoa em toda a filiação. Então, nós esquecemos desses padrões de qualidade. E o Cristo Jesus veio nos lembrar. Há os que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal. Essa é a porta larga. Amar quem é da família, amar os amigos, isso até os publicanos, os fariseus fazem, que são as pessoas de má vida da época de Jesus. Os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, isso é fácil. Defender familiar, ser sincero com os amigos, isso faz parte do nosso métier do dia a dia. Os que adoram os deuses do favor, isso também é fácil. Agora, o que é rompimento com os padrões do mundo e, portanto, a porta estreita é o seguinte: o verdadeiro amor, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Renunciar aos padrões de qualidade do mundo material, conforme a maioria está operando. Eis o que é viver feliz, porque é viver feliz para hoje e para a eternidade. Portanto, é felicidade real e não a felicidade passageira e ilusória, característica trazida pelas coisas da matéria, que tal como qualquer matéria como essa aqui, vai deixar de existir. Porque já está morta, vai morrer um dia, vai se descondensar, vai se decompor. Agora, os valores reais da alma, o amor verdadeiro, que é característico da alma imortal, esse enfrenta as verdades, essa verdade a qualquer tempo, diante das materialidades que deixarão de existir um dia. Então, Jesus está caracterizando a porta larga, que é a porta do mundo, da visão do mundo, e a porta estreita, que é a visão que nós temos do Espírito amoroso de Deus derramado em nossos corações, que é a visão trazida pelo Espírito Santo, que é a visão trazida pela nossa mente alinhada com Deus, portanto, uma mente certa, alinhada, harmoniosa. Continua Jesus. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Então, para nós, trabalhar é difícil, porque a gente não está acostumado. Mas o trabalho com Cristo é leve. Como ele disse, o jugo é leve. Tem jugo, tem trabalho, tem esforço, mas com ele é leve. Com as verdades da imortalidade é leve, porque vai passar esse esforço. Isso aqui é para um mundo de aprendizado, um mundo de escola nosso, esse esforço. O fardo é suave. Se nós conseguirmos ver em Cristo Jesus a referência de como caminhar com esse fardo.
O amor sincero não exige satisfação passageira, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. E aqui nós vamos entender sacrifício. A origem da palavra é sacro ofício. Sacro, santo. Ofício, labor, trabalho. Então, trabalhar santamente, isso que é sacrifício. E não martirização do corpo, martirização de qualquer outro nível da alma. Não. Fazer um ofício santo, fazer com amor, perseverantemente, sinceramente, porque só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então é renunciar o quê? É renunciar às ilusões da carne, é renunciar os sonhos da matéria, é entender que isso está morto ou vai morrer algum dia. É se sintonizar com as verdades imortais e imorredoras. Isso sim é vida suprema. E nós vamos na semana que vem, na segunda-feira, continuar as nossas reflexões do capítulo 20 do livro Boa Nova. Paz, amigos, o que desejamos a todos é que alinhemos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, portanto, nossas ações com o que é lídimo, real, verdadeiro, que são as coisas de nosso Pai Celestial. Abraços fraternos.